E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai resolver um exercício sobre equação exponencial. Olha que legal. Então, o exercício fala o seguinte. O conjunto solução da equação 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x igual a 5 vezes 1 menos 2 elevado a menos x é... Então, eu tenho aqui as alternativas, A, B, C, D e E, tá? Então, olha que legal. Quando tem esse tipo de exercício, muitas vezes a gente usa uma transformação de variáveis. O que é isso? Então, tá vendo que fica meio complicado de enxergar como resolver essa equação? Então, eu vou chamar esse 2 elevado a x de uma outra coisa, de y. Isso é muito comum, tá, a gente fazer em matemática. Fazer uma mudança de variáveis para facilitar a solução, tá? Então, continuando, ó. Se 2x substituir no lugar de y, eu vou ter o seguinte. Meu 2 elevado a menos x vai ficar como? Posso usar uma propriedade de potência, ó. 2 elevado a x elevado a menos 1. Substituo o 2 elevado a x sobre y, que eu chamei antes, e tenho que 2 elevado a menos x é igual a y elevado a menos 1, que nada mais é que 1 sobre y. Tudo bem? Beleza até aqui? Então, eu fiz a mudança de variável, 2 elevado a x, chamei de y, e com essa mudança, automaticamente, eu tenho que 2 elevado a menos x é 1 sobre y. E essas mudanças eu vou colocar aqui, ó, na minha equação. Olha que legal. Então, a equação, ó, onde estava 2x, eu coloquei y. Então, ficou, ó, y menos. Onde está 2 elevado a menos x, eu coloquei 1 sobre y. Então, ficou y menos 1 sobre y igual a 5 vezes 1 menos 1 sobre y. Então, aquela equação caiu nessa. Ah, mas Davi, parece que ficou pior a equação, né? Aparentemente, ela ficou pior. Mas fica vendo, ó. Você vai ver que vai aparecer uma coisa muito legal. Então, o 5 está multiplicando. Então, eu vou aplicar a distributiva. O 5 multiplica o 1 e o 5 multiplica o menos 1 sobre y. Tá? Então, eu vou fazer isso, ó. 5 vezes 1 me dá 5. 5 vezes menos 1 sobre y dá menos 5 sobre y. Tudo bem até aqui? Então, continuando, ó. O que eu fiz agora? Peguei o 5, mandei para o lado esquerdo, e o menos 1 sobre y para o lado direito. Juntei os dois que estão com y no denominador. Então, ficou y menos 5 igual a menos 5 sobre y mais 1 sobre y. Observe que o y é diferente de zero, tá? O y não pode ser zero. Esse tipo de conta só é possível quando o y é diferente de zero. E é claro, pela própria definição aqui do y, ele não pode ser zero, né? Então, continuando. Juntei menos 5 sobre y mais 1 sobre y. Deu menos 4 sobre y, tá? Então, eu fiquei com esse formato aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o y e passar multiplicando. E lembra, o y multiplicando o y menos 5 multiplica os dois, como se fosse a distributiva aqui. Então, vai ficar y ao quadrado, y vezes y, menos 5y. Tudo isso igual a menos 4. Vou mandar o menos 4 para o lado esquerdo. Olha o que vai acontecer. Vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Ou seja, eu caí numa equação de segundo grau. Ok? Lembrando, tem algumas formas, né? Pelo menos duas, de resolver equação de segundo grau. Uma é usando o delta, usando o Bhaskara, e outra é usando a soma e produto das raízes, né, das soluções aí da equação. É isso que eu vou usar aqui. Olha lá. Relembrando, soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Soma menos b sobre a e o produto é c sobre a. Lembrando que o a é o coeficiente que multiplica o que tem a potência elevada a 2. Então, ó, aqui no caso, o a que multiplica o que está o y elevado a 2. O b
é o que multiplica o y na equação do segundo grau. E o c é o número que está sozinho, não multiplicando ninguém, tá? Então, em nosso caso aí, o que acontece? O a, ele é 1, multiplica o y ao quadrado. O b é o menos 5, que multiplica o y. E o c é o 4. Tudo bem? Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó, soma e produto das raízes. A soma é menos b sobre a, que em nosso caso é menos 5, lembra, o b é menos 5, dividido por 1. Menos 5 dá 5. 5 dividido por 1, eu vou ter que é igual a 5. Então, a soma das raízes aí dessa equação tem que dar 5. Mesma coisa eu faço para o produto, ó, c sobre a. Vai ficar 4 sobre 1, que é igual a 4. Então eu tenho aqui, eu tenho que achar, para achar as raízes, eu tenho que achar dois números que, somados, dê o número 5, e que o produto desses mesmos números dê 4. Então, dá uma pausa aí e pensa um pouquinho, vê se você descobre quais são os números que somados dão 5, né, e o produto deles dê 4. Achou? Não? Então vou te ajudar, ó. São esses, ó. Olha que legal. y1 igual a 1 e y2 igual a 4. Vamos testar? Soma 1 com 4, 5. 4 vezes 1, 4. Então eu tenho aqui as raízes dessa equação do segundo grau. Agora eu vou fazer o seguinte, vou retornar a minha transformação de variáveis. O y não é igual a 2 elevado a x, então eu vou colocar os y específicos que eu encontrei na solução. Tá? Olha lá. No caso, y1 igual a 1. O que vai acontecer? Substituindo na transformação aqui, vai ficar, ó, 2 elevado a x igual a 1. Então agora eu tenho que ver que número eu elevo o 2 aqui para dar 1. A única forma disso acontecer é se o x for 0. Tudo bem? Então eu já achei uma raiz, ó, x igual a 0. Se você olhar nas soluções, você eliminaria a e b. A e b é descartado. Tá? Continuando. No caso de y igual a y2, né, igual a 4, eu tenho que achar um expoente aqui no 2, de forma que 2 elevado a esse expoente dê o número 4. Isso só vai acontecer se o x for 2. Tudo bem? Então eu tenho as soluções da equação 0 e 2. Ok? Então é muito útil você pensar nessa transformação de variáveis, tá? Então, qual que é a nossa resposta aí no exercício? É a alternativa D de Davi, tá? E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Valeu. Tchau.